descobrir uma antiga tumba egípcia em um local desconhecido. Um soldado e uma arqueóloga unem forças para desvendar mistérios, mas acabam libertando forças malignas que não estão preparados para enfrentar. Por isso, hoje a múmia. Se você gosta dos vídeos, apoie o canal curtindo, se inscrevendo e ativando as notificações. É gratuito e me ajuda a continuar crescendo. Vamos começar? Em uma região da Inglaterra, no ano de 1127 a.C., vemos como os templários enterram um corpo ao lado de uma pedra preciosa sobre a qual nada se sabia. Até os dias atuais, quando um grupo de escavadores de túneis o encontra junto a muitas outras tumbas, pois se tratam de cavaleiros que lutaram nas cruzadas para invadir o Egito. Horas depois, o Dr. Henrique e sua equipe aparecem para desocupar o local, pois isso é mais do que uma simples tumba de cavaleiros templários. Porque esconde algo muito antigo, relacionado com uma princesa egípcia chamada Akhmanete, cujo destino seria governar quando seu pai, o faraó, morresse? Sem imaginar que ele se apaixonaria por uma mulher que lhe daria um novo herdeiro? Como consequência, a garota fez um pacto com Seth, o deus da morte, que lhe entregou uma adaga especial, que a transformaria em um monstro capaz de matar toda a sua família. Porém, o pacto só acabaria quando ela fizesse outro sacrifício humano para dar a Seth um corpo no qual ele pudesse renascer, e juntos eles puniriam a humanidade como quisessem. Só que nesse momento, alguns guardas aparecem para sedá-la, já que por seus pecados ela foi condenada a ser mumificada, ainda viva, novamente. Atualmente conhecemos nosso protagonista Nick, um soldado a quem o doutor pede para examinar uma tumba antiga no Iraque. Só que seu companheiro Bailey não quer acompanhá-lo, porque sabe que o lugar está cercado de terroristas. E então, nosso protagonista corta a cantil dele para obrigá-lo a ir junto, garantindo que esse trabalho vai lhes render muito dinheiro. Sem perigo, entrar e sair o de sempre. Como consequência, eles precisam escapar dos tiros que caem sobre eles, buscando uma forma de salvar suas vidas, pois estão presos no telhado de uma casa. Bailey se vê forçado a pedir apoio aéreo ao exército, mesmo seu companheiro tendo ordenado que não o fizesse. Felizmente, isso lhes dá vantagem, porque faz com que os inimigos recuem pouco antes de serem derrotados. Só que as explosões abrem um buraco no chão que revela o lugar onde enterraram Manette. Em uma cena, eles mentem para o superior sobre o que faziam ali, ocultando seu trabalho secreto como mercenários. Ele menciona que já sabe que eles roubam antiguidades para vender, pois já houve várias denúncias. Nesse momento, uma mulher chamada Jenny aparece e o golpeia, com quem ele fez amor dias atrás, antes dela roubar um mapa dele enquanto dormia, o qual Henry entregou para que ela procurasse o túmulo que os soldados encontraram por acidente. Ao ver o lugar, ela percebe sua importância e pede permissão ao coronel para investigar, pois pode ser algo valioso. Ele permite, ordenando aos outros soldados que a acompanhem para que se responsabilizem pelo desastre que causaram. Dentro da pirâmide, eles descobrem itens que os antigos egípcios usavam para repelir energias negativas, assim como o mercúrio que pinga do teto para um canal que leva a um poço, no qual também estão os restos de sacerdotes responsáveis por proteger o local. Apesar de algumas correntes serem usadas como ritual para afastar intrusos, não há provisões para o falecido. Objetos deixados nas tumbas para o espírito usar em sua jornada ao submundo. Além das estátuas dos vigias, que em vez de olhar para fora, estão olhando para o centro, chegando à conclusão de que não se trata de uma tumba, mas sim de uma prisão. Enquanto isso, os soldados pegam alguns objetos de ouro para vendê-los posteriormente no mercado negro. Até que a garota os impede porque eles não deveriam tocar em nada. Mas quando Belle discute com ela porque está na hora de ir embora, Nick percebe um mecanismo. Ele atira, ativando um sistema que faz a tumba emergir do poço de mercúrio, enquanto uma horda de aranhas gigantes os invade. Posteriormente, com a situação calma, o protagonista encara os olhos da figura do sarcófago, que provoca visões sobre Akhmanete no deserto, agradecendo a ele por libertá-la. Por isso, ela o nomeia como seu escolhido pouco antes da garota acordá-lo. Agora eles levam tudo para um avião de carga, no qual vão viajar para evitar uma tempestade de areia, onde o garoto pede um agradecimento a Jenny pela descoberta, mas tudo o que consegue são insultos, porque ele fez isso por egoísmo, para vender a informação no mercado negro. Depois, enquanto o companheiro sofre por uma picada das aranhas na caverna, a pesquisadora faz uma análise do sarcófago lendo a história de Akhmanete, sem saber que isso causaria mais alucinações no garoto. Mais tarde, Bailey rasga o caixão como se quisesse libertá-lo, provocando a ira do coronel, que acaba sendo esfaqueado ao se aproximar, pois o garoto mudou. E apesar de nosso protagonista tentar evitar que machuquem ele, é quem o mata para defender todos a bordo. Porém, o avião é danificado por milhares de corvos que o atravessam, causando sua queda livre.
Então o casal faz o possível para pegar 2 paraquedas antes de pular? Mesmo em apuros, Nick ativa o paraquedas da garota para salvá-la. Ele acaba se chocando com o avião. Em uma cena seguinte, Jenny fica triste ao ser solicitada para identificar os corpos, sem saber que o nosso protagonista acorda nesse momento no necrotério. Mas essa não é a única surpresa, pois seu amigo também está lá e avisa que as coisas vão piorar daqui para frente. Mas ele some quando os outros chegam sem entender o que ocorre. Por outro lado, as autoridades investigam os destroços do avião, encontrando o sarcófago aberto, com a múmia de Ahmanet no chão, que desperta para assassinar os homens, sugando seu interior com a intenção de obter mais força. Embora também baste uma palavra para reanimar seus corpos sem vida. Agora nosso protagonista toma algo com a garota, que não entende como sobreviveu, mas aproveita para lhe contar a lenda da princesa egípcia. Ela procura a adaga que Seth lhe deu junto com a pedra no túmulo do cavaleiro. No entanto, ele se distrai com uma visão de Bale, que o chama para o banheiro, e quando vai até ele, ouve que tudo se trata de uma maldição, o que explica como ele sobreviveu ao acidente. Mas a única maneira de se livrar dela é fazer o que a princesa pedir, já que não há como evitar o que o destino lhe reserva. Ele sai confuso do bar até encontrar a múmia, que o cerca com ratos vindos de todos os lados. Apesar de ser apenas uma alucinação, Jenny o ouve contar tudo o que está passando, mas não acredita nele, achando que é tudo invenção. Devido a um golpe sofrido no acidente, Ahmanet continua se alimentando dos guardas que vasculham os destroços do avião. Esperando que seu escolhido apareça para completar o ritual, ele chega ao local com a garota porque sabe que ela está lá. Como ela não acredita nele, ele vai embora sem perceber que está tendo outra visão, aparecendo em uma igreja desconhecida ao acordar, onde os cadáveres o capturam. Então finalmente a princesa o pega para usá-lo como sacrifício, porque a adaga sempre esteve escondida ali. Mas ao ver que ele não tem a joia, ela para quando Jenny chega, iniciando uma luta que eles não podem vencer, mas conseguem escapar ao se livrarem dos guardas. Eles pegam uma caminhonete, percebendo que a adaga da lenda é real, mas está faltando uma peça, escondida em uma das tumbas dos Cavaleiros Templários. Além disso, percebem que a Mané está controlando os pensamentos de Nick, porque ele foi exatamente para onde ela queria que eles fossem. E até retorna inconscientemente à igreja, pois ela os aguarda. No entanto, em outra tentativa de fuga, os cadáveres fazem de tudo para detê-los, conseguindo virar a caminhonete. Para ganhar tempo até que a múmia apareça, nosso protagonista tenta enfrentá-la, sem muito sucesso, mas felizmente aparece uma equipe especial que a captura. Embora também levem o casal sem nada a lhes dizer. Em uma mudança de cena, levam nosso protagonista para um quarto com restos de criaturas fictícias, onde Henry o espera para contar quem ele é, já que ele se dedica a desvendar mistérios. Além de mostrar a ele que não é uma pessoa normal, porque também é uma criatura, só que usa uma injeção para controlar sua transformação. Depois ele o leva até onde a Ahmanet está, explicando que eles são uma companhia secreta que se dedica a estudar criaturas estranhas como ela. Até mesmo Jenny faz parte deles porque era sua informante. Henry diz a Nick que por estar amaldiçoado ele não pode partir sem resolver sua situação, porque planejam dissecar a múmia novamente para estudá-la. Embora ela comece a falar com ele porque não planeja assassiná-lo, mas sim quer lhe dar a imortalidade, transformando-o em um deus vivo ao uni-lo com Seth. Mais tarde, a pesquisadora conversa com ele sobre o que está acontecendo. Como não é culpa de ninguém, ela fará o impossível para salvá-lo, do mesmo modo que ele a salvou no avião. Você me deu o único paraquedas sem hesitar? Eu pensei que havia outro. A equipe do doutor encontra a joia da adaga após uma mudança de cena, ao mesmo tempo em que a múmia o detecta através de uma visão que é interrompida pela garota. Ela quer saber o que existe além da morte, recebendo uma ameaça de que só verá isso depois que ele a matar, assim como farão com seu amigo, porque já não precisam mais dele. Enquanto isso, Henry fala sobre o significado de Seth ao ser informado sobre a pedra quando Jenny aparece, porque ele já decifrou o plano deles de culminar o ritual para assassinar o deus em sua forma física. Mas quanto mais ele fala, mais Nick aproveita para tirar seu remédio, pois não permitirá que o usem. Isso é uma má ideia, pois o obriga a se transformar em reptiliano involuntariamente. A garota corre para ajudar o menino, ficando presa do outro lado de um vidro reforçado, observando a luta sem muito sentido, pois Henry tem força sobre-humana. Ela aplica o remédio nele, fazendo-o voltar ao normal. Ao mesmo tempo, Ahmanet controla uma aranha para infectar um trabalhador, fazendo com que ele destrua a eletricidade para tirar o mercúrio de dentro dela que a mantinha imóvel. Justo quando Jenny tem a ideia de que destruir a pedra é a única maneira de acabar com tudo. Então eles correm, deixando a múmia lá, que se liberta ao absorver um guarda, para invocar uma tempestade de areia que destrói tudo ao seu redor, com a intenção de evitar que o casal chegue à joia antes dela.
Mas ao ver Bailey, ela interpreta como um sinal positivo, pois quer ajudá-lo em seu objetivo. Infelizmente, também é uma armadilha, porque ele continua servindo a princesa, que invoca todos os mortos para lutarem por ela. Tanto no túnel onde está nosso protagonista, quanto nas catacumbas onde descansavam os Cavaleiros Templários. Em seguida, o casal se reúne para eliminar mais cadáveres e fugir, enquanto os súditos abrem a porta da catacumba para Ahmanet, que finalmente consegue a joia, unindo-a à adaga do ritual. O protagonista segue seu caminho quando um templário o joga em um túnel inundado, no qual a princesa leva a garota para atrair seu escolhido para uma armadilha, para tê-lo onde ela quer realizar o ritual. Só que, infelizmente, Jenny morre afogada no processo. Agora, Nick tenta se vingar, sem sucesso, porque ele não é páreo para uma múmia de 5.000 anos. Mesmo ciente disso, ele não se renderá facilmente para ser usado como sacrifício. Então ele faz um último esforço para tirar a adaga dela, querendo quebrar a joia. Porém, Ahmanet o impede e pede a adaga. Ao contemplar o ritual, ele será um deus capaz de ressuscitar quem desejar, sem consequências. Ele se esfaqueia para se transformar, mas ao ver o cadáver de sua companheira, lembra-se da promessa de ficarem seguros juntos. Por isso ele volta a ser como antes, continuando a batalha que dessa vez ele consegue vencer. Como um beijo absorve a vida da princesa, ele vai até Jenny pensando em como trazê-la de volta do além. Porque, em teoria, ele já tem o poder para fazer isso, só que não tem o conhecimento. Pouco antes de perder o controle, ele faz uma última tentativa desesperada. Finalmente, a garota revive olhando para o corpo da múmia que está ali, sem vida, assim como a adaga está completamente destruída. Notando que o ritual terminou, ela encontra seu amigo em um canto, que pede para ela não se aproximar. Por quê? Sem saber no que se transformou, ele tem medo de machucá-la, e então explica que fez isso por ela, já que não queria cometer outro erro. Ademais, tudo iniciou-se por sua causa, ao abrir o sarcófago na tumba iraquiana. Isso é um pedido de desculpas e uma despedida, pois ele sabe que Henry está vindo atrás dele e desaparece antes de ser encontrado por seus homens. Em uma mudança de cena, a garota conversa com o doutor para explicar que Nick não representa um perigo. Só que ele não concorda, porque apesar de tudo, ele se tornou um monstro. Assim como o resto das criaturas que sua companheira se dedica a caçar para pesquisar. No entanto, ele afirma que se o encontrarem, dará a ele a chance de mostrar de que lado está, pois o mal sempre o seguirá. Ao mesmo tempo em que trancam Manette novamente em seu sarcófago, junto com Mercúrio, enterrando-a nas instalações na esperança de que nunca volte a despertar. Por outro lado, nosso protagonista reviveu seu amigo Bale, que está muito grato por voltar a viver. Ainda não sabe o que fazem no deserto quando poderiam estar em outro lugar. Então, o garoto explica que eles só precisam de um pouco de aventura juntos porque ainda há muito para descobrir sobre sua nova forma. Isso foi a Múmia! Deixem o like, comentem sobre quais filmes querem ver no canal, se inscrevam e ativem o sininho para não perder os próximos vídeos.